Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas Montinelli. Seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Hoje vamos falar sobre as organelas citoplasmáticas de forma rápida, simples e objetiva. Pessoal, a citologia é a área da biologia que estuda as células. Dentro da citologia nós estudamos as principais estruturas da célula, que são elas: a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo e o material genético. Nós temos também dois grupos de células, conhecidos como células procariontes, que são aquelas células que não têm núcleo e nem organelas membranosas, como você pode ver aqui em cima, ó, essa vermelha é uma célula de bactéria. E nós temos também as células eucariontes, que são aquelas células que possuem núcleo e organelas membranosas. Aí nós temos o exemplo aqui, as células vegetais e as células animais. Nessa aula hoje, a gente vai ver as principais estruturas do citoplasma, ou seja, o que vai ter dentro da célula. O que é o citoplasma final, pessoal? Muitos alunos ainda têm dúvida qual é a função do citoplasma e o que é ele. O citoplasma é a região interna da célula, essa cavidade central. O pessoal confunde muito ainda citoplasma com hialoplasma. O citoplasma é apenas o nome da cavidade central que tem dentro das células. Então, dentro desse citoplasma aqui, que nós vamos encontrar, por exemplo, o citoesqueleto, o citosol e as organelas. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é uma rede de filamentos proteicos que garante o formato, a forma estrutural da célula, e também ela ajuda a organizar as organelas e ajuda também na divisão celular, que é a mitose e a meiose que vocês conhecem. Dentro do citoplasma a gente vai ter o citosol, também conhecido como hialoplasma, que é um líquido gelatinoso, onde as organelas ficaram mergulhadas. E aí onde é que vem o problema? Muitos alunos confundem citosol ou hialoplasma, né, com citoplasma. São duas coisas diferentes. Citoplasma é apenas a cavidade central, como eu falei. O hialoplasma e citosol, que é a mesma coisa, é o líquido gelatinoso que tem dentro do citoplasma, onde ele vai guardar as organelas. E ele vai ter o que? Água, e vai ter nutrientes também dissolvidos para manutenção da estrutura física da célula e química da célula. E dentro do citosol vamos encontrar nossas organelas, que no caso é o foco da aula de hoje. Vai ver aqui a função de cada uma das organelas, das principais organelas, de forma clara, para você não errar mais nas suas provas. Aqui, ó, o citoesqueleto, como eu falei para vocês, é uma rede de filamentos proteicos, onde ela vai ter como principal função, né, ajudar na divisão celular. Ela vai fazer com que a célula tenha um formato e também ela ajuda na movimentação, como por exemplo aqui, ó, essa ameba se movimentando. Esse aqui é um movimento conhecido como movimento ameboide. Então é graças também ao citoesqueleto. O próprio nome já diz aqui, ó, citoesqueleto, é como se fosse um esqueleto, né, da célula. Então fica bem fácil nesse sentido. O citosol, como eu falei para vocês, é esse material gelatinoso que a gente vai encontrar aqui dentro, onde essas organelas estarão mergulhadas, exercendo suas funções físicas e químicas. E as organelas são as estruturas que nós encontramos aqui, que é como se fossem os pequenos órgãos. A palavra organela vem de órgão pequeno, então cada organela tem uma função muito importante para a célula, que faz com que ela tenha um bom funcionamento. Por exemplo, nós temos aqui, ó, os lisossomos, os retículos, e cada um vai funcionar para que a célula tenha sua boa função, né, para que ela não perca suas funções e que ela não morra. Então, é como se fossem os seus órgãos, mas em miniatura dentro de cada célula. Vamos começar aqui primeiro pelo retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, pessoal, ele é bem fácil de ser localizado dentro da célula. Ele fica aqui, ó, próximo ao núcleo. Você vai encontrar ele e ele é uma organela que é formada de membranas, onde é a maior organela que você vai encontrar dentro de uma célula. E nós temos dois tipos de retículos. Nós temos o retículo endoplasmático liso e nós temos o retículo endoplasmático rugoso. E você vai perceber que ele é rugoso devido ao fato dele possuir várias organelas chamadas ribossomos aderidas à sua membrana, e ele fica bem próximo ao núcleo. Então você vai perceber que o rugoso, que está aqui no núcleo, olha o núcleo aqui amarelo, né? Você está vendo aqui? O rugoso vai ser esse aqui que está colado no núcleo, até porque se ele é rugoso porque tem ribossomos, e ribossomos faz o que? Proteína. Então quanto mais próximo ele estiver do núcleo, melhor para a questão das informações do DNA serem mandadas através do RNA mensageiro para os ribossomos. E o detalhe interessante é que o retículo endoplasmático liso, ele é o mais distante, e a função dele é fazer lipídios, né? Ou seja, os esteroides, os fosfolipídios, e também a função dele é degradar o álcool, ou seja, toxinas no seu corpo é degradado pelo retículo endoplasmático liso. Então, para mim poder identificar, o rugoso vai estar mais próximo ao núcleo e o liso vai estar um pouquinho mais afastado. E a função dele é o quê? Síntese de lipídios. Tem que ter um macete, né?
retículo endoplasmático liso, liso de L, né, de lipídio. O próximo é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem como função fazer proteína, né, para exportação. Essas proteínas que o retículo endoplasmático rugoso faz são aquelas proteínas que vão ser mandadas para fora da célula no processo chamado de secreção celular. O retículo endoplasmático rugoso faz a proteína, ele vai enviar para o complexo de Golgi empacotar e secretar, né, para fora da célula. Então a função primordial dele é fazer proteínas para exportar. Retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos, como eu falei para vocês agora, são organelas que não são membranosas, ao contrário dos retículos, e ele pode ser encontrado tanto livre dentro da célula, como também ele pode ser encontrado aderido ao retículo endoplasmático rugoso. E a função dele é o quê? Fazer proteína. Quando eles estão aqui soltos no citoplasma, eles vão fazer proteínas para ficar dentro da célula, proteína para o uso próprio da célula. Normalmente é assim. E o rugoso, quando ele está aderido ao rugoso, vai ser proteínas para exportar, para enviar para fora da célula. Então a função do ribossomo é fazer proteína. Essa organela é encontrada tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. Muito cuidado. Já o complexo golgiense, ou também conhecido como complexo de Golgi, ele tem várias funções. O complexo de Golgi, ele é muito importante quando cai em prova. Eles costumam perguntar muito a questão da função dele em relação ao espermatozoide. Se você olhar aqui o espermatozoide, ó, você vai ver que em cima dele possui uma estrutura chamada acrossomo. Essa estrutura chamada de acrossomo, ela é formada pelo complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Além disso, o complexo de Golgi, ele fabrica os lisossomos, que é outra organela que é importante para a digestão. Ele tem a função principalmente de secreção celular. Ele vai ser a organela responsável por secretar as substâncias que a célula produz. Então tá aqui algumas funções dele, ó. Armazenar, modificar e empacotar proteínas pelo retículo, né, rugoso. O granuloso também dá no mesmo. E também ele forma o acrossomo, que é essa estrutura aqui, ó, que está localizada na cabeça aqui, ó, do espermatozoide, que serve para perfurar o ovócito quando ele chegar lá. Aqui tem uma substância, uma enzima, que ele vai liberar sobre o ovócito, ele vai conseguir perfurar a estrutura e entrar, né, o núcleo masculino para poder fecundar o núcleo feminino. Então o complexo golgiense, a principal função dele é secreção celular. Guarde isso. Já os lisossomos aqui, como vocês podem ver, como eu comentei agorinha, ele é produzido pelo complexo golgiense. E ele tem a função de fazer a digestão intracelular. De que forma? Nós temos alguns tipos, né, de digestão intracelular, e costuma cair muito em prova isso, que é a autofagia, a heterofagia e a autólise. Como assim? A autofagia é quando o lisossomo ele vai digerir compostos da própria célula. Por exemplo, uma organela envelhecida que precisa ser eliminada, destruída, por algum motivo, uma mitocôndria, por exemplo, ele vai ser destruído pelo lisossomo, vai ser digerido pelo lisossomos. Já a heterofagia é quando uma estrutura externa ela é absorvida pela célula. Por exemplo, uma célula de defesa. Vamos imaginar que essa célula aqui ela fagocitou uma bactéria e essa bactéria precisa ser destruída. Quem vai fazer esse processo? O lisossomos vai lá e vai destruir essa bactéria. Já a autólise é quando existe uma ruptura dos lisossomos dentro da célula e ele acaba destruindo todo o conteúdo intracelular, tá? E outra que também chama de apoptose, que é a morte celular programada. Por exemplo, aqui, ó, quando você é um feto ainda, né? Nós temos aqui membranas interdigitais. E essas membranas interdigitais elas têm que ser perdidas com o tempo. Então existe uma morte celular programada já, né, desde de quando esse tecido foi formado, para que os lisossomos eles destruam esse tecido no futuro. Então isso aqui é chamado de apoptose, quando eles libera o líquido, né, de dentro dele, do lisossomos, e acaba destruindo, digerindo essa membrana, e você vai formar seus dedinhos aqui, ó, normais como é hoje. Mas se ele não acontecer isso, por exemplo, a pessoa pode nascer com os dedos grudados um no outro. Essa membrana interdigital ela vai continuar. Nós temos aqui agora o peroxissomos e os centríolos. Assim como o ribossomos, os centríolos também não têm membranas, tá? Já o peroxissomos é uma organela membranosa e a função dele é fazer a desintoxicação da água oxigenada e também degradar os ácidos graxos. Então, aquela água oxigenada que é formada dentro das células, o H2O2, ela é degradada pelos lisossomos. Por isso que quando você, por exemplo, coloca água oxigenada nos seus ferimentos, ele faz aquele barulhinho e surge aquelas bolhas. Por quê? Porque as enzimas aqui do peroxissomos, eles quebram o H2O2 e libera H2O mais oxigênio. Aí acaba fazendo aquele surgimento de bolhas, né? Quando você coloca água oxigenada em ferimentos.
Já os centríolos, ele tem a função de formar os cílios e os flagelos, e estrutura de locomoção muitas das vezes, por exemplo, o espermatozoide tem um flagelo para locomover, né? E então esses cílios e flagelos, eles são feitos, né, nas células eucariontes pelos centríolos. Além disso também, os centríolos ajudam na divisão celular. Quando eu vou dividir os cromossomos, é os centríolos que fazem a separação das cromátides irmãs ou dos cromossomos homólogos, ou seja, separando os cromossomos para cada lado da célula. A mitocôndria já é a organela importantíssima para nós, porque ela tem a função de produzir a nossa energia. Ela faz a respiração celular. É o nosso centro responsável por produção de energia, de ATP para o nosso corpo, tá? Só uma curiosidade, a mitocôndria ela é de origem materna, ok? Então você herdou sua mitocôndria da sua mãe. E ela é bem interessante porque a mitocôndria ela tem duas membranas e ela tem DNA próprio, tá? E ela tem também ribossomos próprios. Então é uma organela que ela de certa forma é meio que autônoma dentro da nossa célula. Ela pode se dividir e virar duas organelas no momento que a célula precisar. Tá? Inclusive existe até uma teoria chamada teoria da endossimbiose que diz o quê? Que as mitocôndrias um dia foram células procariontes, né, que viviam fora das células eucariontes. Em um dado momento elas foram incorporadas pelas células eucariontes. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto fazem parte dessa teoria. Tá aqui ó, o cloroplasto, né, que eu falei para vocês. Ele é uma organela também que existe essa teoria da endossimbiose que diz o quê? Que ela um dia foi uma célula, né, que viveu fora das eucariontes. E a função do cloroplasto, no caso, é fazer fotossíntese para as células de plantas. Os seres humanos não têm, né? Animais, via de regra, não tem cloroplasto. Quem tem é plantas. E a função dela é fazer fotossíntese, né? Produzir o próprio alimento da planta lá, que no caso pega CO2, pega água, aí a luz, aí converte em glicose, em carboidratos, tá bom? E assim como a mitocôndria, ela também tem duas membranas, uma interna e uma externa, e ela possui ribossomos e material genético próprio. Então é uma organela também autônoma dentro das células eucariontes das plantas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Pix, caso vocês queiram contribuir com o crescimento do canal. Eu espero ter ajudado vocês. Então, se vocês gostaram, siga, comente, compartilhe, e assim você ajuda esse projeto a crescer cada vez mais, beleza? Obrigado e até mais.